pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Impacta, o nosso videocast para falar sobre as histórias do agro, sobre o que está acontecendo dentro da JPacta, um pouco do que são as mensagens, né? O que são os pensamentos de impacto que a gente tem no mundo do agro, no mundo do alimento, no mundo da energia, nesse mercado financeiro que servem todas essas indústrias. Hoje a gente tem uma pessoa aqui super especial, já vou falar quem é, fica em paz, mas a gente vai falar um pouquinho do que é a trajetória, né, de uma profissional que foi do barro ao board. Né? Como que é fazer toda essa transição? Então, é super prazer estar aqui com a Mariana Caetano, tá Um bom? prazer, obrigado pelo convite. Ah, imagina. A Mari, a gente vai falar um pouquinho com ela aqui sobre o que é esse momento dela. A Mari está se juntando à rede de conselheiros sêniores associados da JPacta. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que são as experiências dela, né? O que foi essa trajetória dela, indo desde o ambiente rural até as salas de conselho, né? Mas mais do que isso, conhecer um pouco ela. Então, Mari, super prazer estar aqui contigo. Obrigado por estar aqui no Ótimo. Impacta. E se deixar, a gente conversa vai até amanhã, né, Ah, sem João? dúvida nenhuma, né? Obrigado por vir aqui no Impacta. O Conversa com a Mari é uma conversa muito, muito especial, porque não só a Mari ela vai se dedicar, né, a essa jornada conselheira. Ela já foi conselheira, né, de outras empresas, de outros negócios, mas quem escolhe fazer esse trabalho, tipicamente é um momento muito, muito importante, porque, de novo, tal como a Mari também é uma executiva hoje, né, ela é uma das fundadoras de uma empresa chamada Salva. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Salva, né? A Mari continua com essa função executiva dela, mas a oportunidade que eu acho que é muito única para quem busca o tempo, quem busca a experiência, quem busca essa vontade que ela tem de contribuir para o agro, né? Na linha do que a gente sempre fala lá na JPacta, de que o agro pode e merece mais. Eu acho que tem uma coisa muito especial, que é essa junção da vivência de quem vem muito de casa, né, convivendo com isso desde casa, passando pelas maiores empresas aí do mercado, mas também que empreendeu, né, que está na jornada empreendedora e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu queria que você contasse para as pessoas me conta um pouquinho, o que é a Salva, né? O que é a Salva, o que vocês fazem na Salva e o que vocês vão continuar fazendo lá, antes da gente entrar um pouquinho no que você vai fazer aqui pela JPacta também. Não, boa. Depois de vivenciar, né, foram quase 15 anos administrando uma fazenda na região do Cerrado de Minas, e ali minha experiência ela foi muito completa, né? Tive que aprender sobre irrigação, gestão de energia elétrica, de consumo, de demanda e tudo. E, e na época eu sempre adorei tecnologia. Uhum. Então, se pegar a maioria das startups ou das que já foram vendidas e muitas que são conhecidas, nós sempre fomos beta testers lá. Então, sempre gostei de ver como é que a gente poderia melhorar eficiência, produtividade, minimizar trabalho operacional, né? Era uma obsessão, assim, como é que a gente... Quanto disso vinha dos fundadores da empresa, o quanto disso daí vem desse ambiente executivo que você estava? Um dos executivos que faziam parte ali do grupo. E Eu fala um tive... pouquinho, que empresa é essa com as pessoas, que cadeia que é essa, para quem não te conhece também, até ter o contexto, né? Eu tive a sorte, né, de trabalhar com o Dr. Flávio Pentanha Guimarães, Tá. que foi quem me contratou, e eu administrava uma das fazendas dele, né? Eu administrava a área de café do grupo BMG, mas o meu contato direto era com o Dr. Flávio, então as demandas vinham dele. E o Dr. Flávio, ele era uma pessoa assim excepcional. Uhum. Se você falasse para ele que você tinha uma solução que ajudasse a humanidade, né, em algum sentido, de sustentabilidade, e ele era uma pessoa muito, né, muito inovadora e buscando sempre adorou tecnologia.
Então, ele sempre incentivou, né, que a gente buscasse aprimorar e fazer melhor e ver o que estava de mais novo. E uma coisa que ele adora contar, inclusive, é que o segundo pivô do Brasil foi ele que comprou. Pivô? Sério Segundo mesmo? pivô, segunda Que fazenda coisa. que usou pivô para irrigação foi na fazenda dele. Então, daí vinha, né, muito desse estímulo, assim, e a confiança, né, que a autonomia também de poder ir atrás. E mais uma das coisas que, ao longo do ciclo aí dos 15 anos, eu comecei a ficar muito incomodada com... chega uma hora que você não tem mais onde... A gente já fazia de tudo, né, em termos de sustentabilidade, mas vinha uma seca e a safra quebrava e previsão ia para o beleléu. E aí aquela dificuldade, né, porque era um grupo agrícola e eu tinha que prestar conta para os acionistas que eram de um grupo financeiro, né? Então não eram, né, os outros acionistas não entendiam da parte de agricultura, então eu tinha que, como é que você explica que sua previsão ela ou estourou para muito mais ou para muito menos, porque no café tem muito disso, assim, você não quebra 2% a safra, né? Você quebra 15, 20. Quebrar 2% ou ganhar 2%, isso daí é a vida como ela é, né? Na operação agrícola. E tem muitas vezes, né? Muitas das vezes aí o preço, né, por saco aumentava, mas outras não. Então sempre era uma emoção assim, e a gente vê que a agricultura ela não gosta de Excel, assim, né, para fazer as projeções. Ela costuma brincar de desobedecer o Excel na Exato. projeção. E então, assim, eu depois dos 15 anos e de ter formado ali 2 gerações, né, eu ajudei a formar alguns dos pais dos colaboradores da fazenda. Os filhos já estavam também se formando, né, literalmente, já formando em direito e agronomia. Eu achei que eu já estava na hora de contribuir de outra forma. Então, eu fundei a Salvo junto com um sócio, o Gabriel. O Gabriel já tinha uma empresa que era a Santos Lab, que o Gabriel projetou um dos primeiros drones, talvez os primeiros drones produzidos no Brasil. Drone recreacional ou drone agrícola? Começou para a defesa da Marinha e a Militar. aeronáutica. Tá. Então, aquelas primeiras operações na favela Sei. de monitoramento Sei. foi com os drones que ele projetou, né, na empresa dele, a Santos Lab. E depois de um tempo, os drones vieram da China, estava muito barato, né, produzir lá era muito mais barato que aqui, mas estava naquele início também de conversa de drone para agricultura de precisão. Então, ele montou uma unidade no Mato Grosso e começou a rodar pesquisas de agricultura de precisão, parceria com várias universidades. Eu já conhecia o Gabriel, né, durante algum tempo a gente já tinha se falado algumas vezes. Eu queria montar uma empresa que ajudasse a remunerar quem estivesse fazendo além da legislação, né, as boas práticas, que estivesse realmente produzindo investindo, né, em melhorias de boas práticas e na comunidade também. E também queria ajudar a financiar, a remunerar aqueles que precisam fazer essa transição. Porque na agricultura eu acho que se o produtor tem um objetivo, né? Se ele vê ali que vai ser vantajoso para ele, não apenas no campo, mas que tem um incentivo, a virada de chave ela é muito rápida. Então... O mercado agrícola é muito pragmático, né? Essa é uma das coisas que eu sou mais apaixonado pelo mundo agrícola, que não só... Você comentou um pouco, eu acho que vale até, depois que você falar um pouquinho sobre a Salvo, a gente voltar nesse tema do PowerPoint e Excel tolera tudo, o agro não. Né? O pragmatismo do agronegócio como metodologia e prática de gestão e liderança é uma das coisas que deveria cruzar fronteiras da indústria, né? Com certeza. Mas, de novo, continua contando um pouquinho da Salva. Como é que você chegou lá?
E aí a gente, né, tinha uma área e PhDs e especialistas na área ambiental, e o Gabriel me convidou para fazer parte. E aí a gente decidiu montar uma nova empresa, né, aí surgiu a Salva, juntando, né, essa especialidade dos ambientais, né, com conhecimento ambiental junto com conhecimento da parte e do mercado agrícola. E começamos a olhar, né, o que tinha de produto já, ele já estava há algum tempo desenvolvendo e já tinha muita pesquisa em andamento, mas não tinha produtos. Então, meu trabalho foi chegar, fazer um diagnóstico ali do que já estava mais pronto para o mercado e como é que a gente produtizava aquilo, né, numa empresa de tecnologia. E hoje a Salva é uma empresa que construiu uma plataforma que faz o balanço das emissões e remoções de carbono na agricultura, mas não apenas, né, porque eu acredito que carbono é uma das unidades de um indicador de sustentabilidade. Mas a gente traz também os indicadores de práticas de agricultura regenerativa, de maneira que isso seja mensurável, quantificável e auditável. Então, o trabalho da Salva é mapear, né? É como se fosse um RP das soluções baseadas na natureza. E agora, buscando, né, nessa nova época de taxa de juros mais altos e um acesso mais complexo a crédito agrícola, buscando mostrar, né, para os financiadores que produtores que produzem de maneira mais responsável, com práticas regenerativas, o risco dele é menor, o risco de quebra de safra é menor. Essa daí é uma coisa que, assim, a indústria de alimentos, a indústria do agronegócio, ela por algum tempo, ela teve muita cobrança, né, da sociedade de ter visibilidade das suas cadeias de suprimento. Eu acho que essa cobrança ela foi um desafio muito justo e fez a indústria de alimentos, a indústria do agronegócio, ela também fazer uma coisa que não faz bem até hoje, né, mas que é contar as histórias. Tem muita gente que não tem ideia da complexidade que é levar um grão de soja do Mato Grosso até a China, né? Pensa a quantidade de história que tem ali, né? Quão difícil é colocar o combustível sustentável na Europa saindo lá de Sinop, né? Então tem muita história muito rica, né? Muita riqueza sendo gerada no interior do Brasil, muita riqueza sendo gerada lá no sul do Pará, que todas essas histórias elas precisavam ser contadas para que a gente conseguisse valorizar, né, o trabalho bem feito, responsável, correto, que era feito pelo agronegócio brasileiro. Eu acho que assim, a cobrança de quem estava em volta, né, dos atores, dos interessados que estavam ali em volta, geraram uma necessidade de ganhar muita visibilidade da cadeia de suprimento. O interessante agora é que, na linha do mercado financeiro se interessando no agronegócio, né, existe toda uma responsabilidade que precisa ser atribuída a quem está tomando esse crédito, quem está aplicando esse capital, né, gerando esse valor, para o dono do capital, né, para o mercado financeiro. Então, essa é uma missão que eu acho que ninguém sonha a quantidade de ciência, tecnologia que é necessária para você escrever, muitas vezes, uma frase num relatório que faz toda a diferença, né? E é você separar o bom investimento, o investimento responsável, sustentável e correto, né, do investimento duvidoso, irresponsável e ilegal, né? E os dados que estão em volta disso nem sempre estão à mão, né? Isso, a questão de mensurar e reportar, né? Eu acho que é importante porque nós, né, que estamos no agronegócio, que rodamos e visitamos as fazendas, a gente sabe o quão sustentável nós somos, apesar de vários desafios, mas não adianta só dizer que a gente a gente precisa mostrar como somos, né? A gente precisa comprovar isso. Então, a gente aprendeu, né, que a gente até fala que o agro ele se comunica mal
Comunica. E porque a gente comunica muito para nós mesmos. A gente fala para quem entende a nossa linguagem. Mas como é que você faz para contar a história de uma fazenda que entrou numa área degradada no Maranhão, e era uma área que estava emitindo carbono, porque o solo estava descoberto, desertificando áreas. A gente sabe que uma área que começa a desertificar, ela não volta. E aí começa a usar, né, fazer o aporte de carbono no solo e cobrir aquele solo, começar a plantar usando insumos biológicos, né, e rotação de práticas. Isso, né, ajuda não só a deixar, né, de que essas áreas degradadas deixem de emitir, mas ao incorporar esse novo ciclo, você consegue tirar carbono da atmosfera, ou seja, a agricultura ela tem potencial de ser uma geladeira, né, ali um resfriador para o planeta, e o potencial dessa aceleração, né, dessas práticas no Brasil, ele é imenso. Sem dúvida. Mas precisa ter um incentivo. Então, a Salva ela faz esse monitoramento, ela faz esse reporte, e hoje eu não acredito que o crédito de carbono seja o melhor instrumento para a agricultura brasileira, mas eu acho que mensurar ali, né, o que houve de aporte de carbono ainda é a ferramenta que trata do ativo ambiental internacionalmente reconhecida. Então, mas eu acho monetiza. Então eu acho que as empresas elas conseguem trazer mais incentivo, e aí a gente entra no mundo das finanças climáticas, através de enxergar como essa fazenda vai diluir o risco dela, né, frente a eventos extremos. E eventos extremos a gente está falando, né, que é seca, calor e frio também. Claro. Né? Como é que a gente protege essa produção para que a gente tenha menos quebra de safra e remunerar o produtor, para que ele possa... Porque, primeiro, que quem vem, né, o produtor que faz essas boas práticas, ele teve um tempo de investimento. Você tem que trocar maquinário, você tem que fazer aquisição. E hoje a gente está nesse momento. O produtor começar a fazer cultivos, né, de cobertura, é uma outra cultura. Não é só sair... Quando a gente fala planta de cobertura, mas é um cultivo de cobertura, é uma outra cultura que não necessariamente é aquela que ele domina, e você precisa de alguns implementos que são diferentes e demandam investimento. Então, as finanças climáticas, eu acho que é algo que eu acredito que vai crescer bastante, e a Salva está aí para fornecer as métricas, né, para que esse mundo financeiro consiga entender esse mundo ambiental e agronômico do produtor. Maravilhoso. E de novo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição, né, sua, na verdade, não é nem uma transição, acho que é a complementariedade, né? Você se mantém muito conectado com a Salva, né? Vocês estão numa trajetória super de expansão agora. Eu acho que vocês começaram até antes do mercado se encantar pelo tema, né? Fazendo projetos muito emblemáticos nos últimos anos e tudo mais. Eu acho que vocês ainda vão ver muito crescimento. Agora, me conta um pouquinho, o que te chama a atenção, né, no momento que você quer se dedicar a ser uma conselheira sênior para empresas, no momento que você quer abrir um pouco dessa sua agenda, né, se dedicar um pouco mais para o agronegócio, né? Na JPAC a gente fala que o agro pode e merece mais, né? O que te chamou a atenção para isso, né? Até para o pessoal que está assistindo aí, que está vendo a gente, também pensar um pouquinho o que a Mariana estava pensando, né? Quando eu iniciei, né, quando eu decidi assumir a Salva, e minha função na Salva é como CEO, então eu acompanho a operação ali de ponta a ponta, mas eu sempre tenho muita demanda tem muita gente que me procura, né? Pode marcar né? Vamos marcar uma reunião, vamos. Eu estou com um problema aqui, me ajuda, tal, já aconteceu isso, ou alguém me disse que você já passou por isso. Então, eu sempre recebi muitos contatos dessa maneira,
E até agora, né, desde que eu comecei a Salva, os compromissos que eu tinha, os conselhos onde eu estava, eu saí para poder, né, precisava 100% da atenção Vocês e estavam num foco. período de muita construção, muita expansão, né? Sim, porque, primeiro, né, tem a questão de métricas, de equações científicas, e eu não sou técnica, mas eu tive que estudar, estou tendo que estudar, né? Às vezes, o pessoal fala, o que você está fazendo sábado e domingo? Não, eu tenho que estudar. Eu estou estudando, então eu realmente ando estudando diariamente e muito, né? Desse outro mercado que não era o mercado que eu tinha. Mas eu tenho muita demanda Claro. e sempre tive nesse tempo. O que eu achei agora é que já estava na hora de dar uma organizada, e acho que a maneira é essa, já que eu tenho esse conhecimento e essa experiência, né, acumulada, e vinha de um lado, de outro, e acaba que às vezes você vai gastando tempo, né, que a gente já não tem, e não faz nenhuma coisa direito, assim. A gente não consegue, né, nem fazer um acompanhamento, e viram conversas pontuais, porque você não tem uma agenda organizada. E aí eu decidi colaborar, né, com essa experiência toda, de maneira mais estruturada, Claro. porque era algo que eu já... E não fazer sozinho, eu acho que tem uma diferença também, total, né? sim. Eu acho que, primeiro, por essa questão de gestão e organização de tempo. Hoje, eu acho que todos, né, que já têm algum tempo de experiência acumulada, então tem muita demanda. A gente pode conversar, vamos marcar um call e tal. E quando a gente tem, né, você tem um negócio que demanda a sua atenção, e aí o seu tempo livre, né, o seu tempo livre não do seu negócio, uma hora que eu estou, às vezes, falando com alguém que não vai dar para eu ajudar em uma conversa de uma hora, porque eu não vou dar andamento. É uma hora que eu deixo de brincar com a minha filha, ou de acompanhar o aquela estudo história, dela. o tempo realmente, né, é a commodity mais valiosa mesmo. Todo mundo tem tempo, mas é a coisa que quando a gente se vê sem ele, é a hora que a gente realmente aprende o valor, né? Mas mais do que isso, também é o tempo com propósito, né? A hora que você se dedica para alguma coisa que realmente tem o valor, né? E a gente consegue ver novamente na linha do pode merece mais. Pode merece o quê, né? Pode merece a experiência de alguém? Pode, né? Pode merece a vivência? Pode. Pode merece ter alguém do seu lado quando está tomando uma decisão importante? Agora, quem? Quem pode merece mais também, né? Eu acho que as empresas que também estão em missões muito, muito relevantes, elas também podem e merecem muito mais, né? E aí é a hora que juntar quem está nessa disponibilidade, né, de tempo, vontade, energia, né, de ver esse agro brasileiro realmente ocupar o espaço que merece, com quem está querendo buscar essa ajuda, né? Eu acho que é a hora que dá um match importante, né? Eu acho que a gente está num momento de transição que é muito, muito interessante. É um momento de transição geracional também. E muitas vezes, né, o agricultor hoje, a gente está vendo o avô passar para o neto, né? A gente vê muitos casos, ele pula-se uma geração, talvez, porque o patriarca ainda está muito presente, mas é um neto que já está sendo preparado. Então, a gente tem mudanças muito rápidas. E o agronegócio brasileiro, ele é o agronegócio mais jovem do mundo. A idade média do produtor brasileiro é a menor idade média do mundo. E num movimento muito diferente de qualquer outro lugar. Na maioria dos lugares onde você tem uma agricultura ativa, né, Estados Unidos, América Central, o agricultor ele fica ali esperando ganhar um dinheiro para poder sair da fazenda, sair do campo e ir para a cidade, para os filhos poderem mexer com outra coisa. E no Brasil o movimento é o oposto. O agricultor, quando ele ganha dinheiro, ele manda o filho, né, estudar, o filho vai estudar,
para depois esse filho voltar e poder tomar Volta. conta. E a gente vê esse movimento, né, no interior, assim, algumas regiões mais do que outras, né? Geralmente regiões onde os negócios foram se expandindo mais, para os filhos voltarem, né? O jovem volta mais empolgado, vontade de fazer crescer, já pensando, né? Já com oportunidade de uma conectividade, que por mais que a gente sabe que ainda falta muito, né? Para a gente falar de conectividade no campo brasileiro, mas se a gente pensar que, assim, qualquer pessoa que pega a estrada aqui, a gente fica um tempo ali sem sinal, e isso é a realidade ainda de muitos lugares. Mas hoje, pelo menos na sede da fazenda, você já tem solução, você já, né? Isso daí é uma realidade que tem 5 anos para cá, né? A conectividade do campo, eu acho que a gente ainda não viu essa revolução inteira. Assim, a gente já viu o início dela, né? A conectividade, os dados do campo. Os escritórios, né? Você consegue Exato. trazer aquela rede para rodar o escritório. Numa cidade referência ali do lado. De verdade, assim, eu acho que a gente ainda vai ver um salto. Sabe? Que aí você tem a conectividade entre maquinários, né? Exato. Aí entra o IoT. Exato. E isso ainda é uma realidade só de grandes grupos, né? Que montam as redes próprias. Então, isso daí eu acho que ainda vem uma revolução. A própria AgriShow, né, cara? Você vai na AgriShow, de verdade, assim, metade das máquinas ali fica parecendo que você está numa feira de tecnologia. Você não está numa feira de agronegócio. Você está numa feira de tecnologia, muita conectividade no campo, um ambiente super pungente entre aquele crossover entre o robô, o maquinário pesado, a aviação, o dado e o satélite com imagem, né? Então, para quem não acompanha o agronegócio em profundidade, visitar a AgriShow é um choque de realidade, né? A maioria das pessoas do ambiente urbano que não tem minimamente alguma convivência com o mundo rural acha que o agro é a festa junina, né? É o milho, é o caipira vestido de chapéu e tudo mais. Na verdade, o agronegócio ele tem requintes de ultra tecnologia, ultra robótica, né? Que uma pessoa média que não vive esse ambiente agrícola cairia para trás. Quando alguém que não é da área chega de frente para uma colheitadeira, uma plantadeira, né, dessas de soja gigantescas, né, é uma coisa muito grandiosa, né? E muita tecnologia embarcada. E durante alguns anos, né, falava-se muito, o Brasil não tem tecnologia, que só exporta commodity e tal, mas esses últimos anos esse grande salto, né, de produtividade agrícola e o Brasil crescendo ano a ano aí como uma referência na exportação de vários dos produtos, tem muita tecnologia que foi aplicada, teve, né, o apoio da Embrapa e das universidades, mas agora a gente entra numa outra fase, que a gente sempre olhou do plantio para frente, sempre aquilo que estava mais visível, que é necessário ainda, né, dos meus tempos de fazenda, a gente sempre tinha que juntar, assim, às vezes uma pessoa que tinha vindo com formação técnica, né, um técnico agrônomo, um engenheiro agrônomo, dava uma opinião, mas aquele cara que estava 25 anos na fazenda, ele sabia, não, ali não dá para plantar porque ali todo ano dá problema. Não, mas não dá, fez agricultura de precisão, mediu, está tudo igual. Aqui, é um choque geracional, né? Aqui dá um problema. Algumas coisas é só a experiência que traz, né? E em fazenda tem muito isso. Tem sempre aquele cantinho que tem uma baixada que pega uma geada. Não, tem 3 anos atrás ali geou. E são coisas que não aparecem não estão na faculdade. Então, você precisa dessa mistura de experiência com a inovação, com o curso técnico, né, a faculdade. Mas agora a gente começa a entrar numa outra fase mais sofisticada, com a aceleração dos eventos extremos, né, acontecendo. A gente vê áreas Rio Grande do Sul esse ano de novo. 2025 no Rio Grande do Sul foi um ano... Eu acho que já vinha de anos, né? Já vinha 23, de seca. 22, 23 e 24 já não foram
anos que inspiraram grande confiança lá para o produtor do Rio Grande do Sul. Ele já estava muito debilitado, mas 2025 agora, que dó, né? Então, assim, tem acontecido com maior frequência e eu acho que a gente começa a ver uma revolução agora do solo, né, da superfície para baixo, né? O que antes o Brasil ele foi muito eficiente na adaptação das genéticas, né, da soja. Soja não produzia no Brasil tropical, né, na agricultura tropical. E isso veio sendo desenvolvido, mas agora acho que a gente tem que ir para uma camada mais sofisticada, e quando eu digo sofisticada é que ela demanda uma tecnologia um pouco mais refinada, que é estudar essa camada debaixo do solo. Claro. Que aí sim você começa a ver quais são, né, para cada região, qual o tipo qual o caminho? Porque para a parte de cima, chega uma hora que as margens estão muito justas, né? Não dá para usar o tanto de adubo ou tanto de... Sem saber se aquele solo ali para baixo está pronto para receber aquele nutriente. Então, a gente começa a ter que trabalhar agora num nível de conhecimento do solo, da composição, do comportamento dos solos, para poder ser mais eficiente na aplicação. E aí entra o outro assunto que o Brasil tem dominado também, graças a essa pesquisa e desenvolvimento, que é o uso de insumos biológicos, que são produtos que vêm crescendo no mercado a 2 dígitos, né, diferente dos defensivos químicos, mas para a aplicação ter sucesso, você tem que dominar mais variáveis do que numa aplicação de um produto químico qualquer. Por exemplo, alguns produtos biológicos, se tiver numa umidade acima de tanto, você não pode aplicar. Se também tiver numa seca, você também não pode usar. Você tem que esperar algumas condições, porque ele tem um comportamento diferente. Então, isso se chama... É uma evolução, né, que a gente está vivendo agora. E vai ser bem interessante ver o papel das indústrias, dos produtores e muito também da inovação também, das startups que atuam em parceria, né, com as grandes corporações que precisam investir nesse tipo de pesquisa que ela não geralmente os resultados eles não aparecem no curtíssimo prazo. Então, vai ser um novo momento, assim, na minha opinião, para a agricultura. Ô Mari, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente estava conversando sobre do barro ao borde, né? Conta um pouquinho que barro é esse, de onde você saiu, né? Eu acho que tem um lado seu pessoalíssimo, né? Familiar. Você conviveu isso aí bem de infância, mas você também... A infância da sua vida profissional também foi barro, né? Foi poeira ali. Agora, mais do que isso, eu queria que você falasse para a gente o que significa, né, essa profissionalização das operações agrícolas, a profissionalização dos grupos familiares agrícolas, né? E como é que a gente como é que você tem visto essa transição, mas sem perder esses laços de confiança, sem perder a história, né? Sem perder o legado? Eu acho que até, né, um tempo atrás ainda dava para tocar uma fazenda como sempre foi feito, né, com muito trabalho, aquela eficiência, né, da porteira para dentro. E as coisas começaram a mudar. Você tem desde uma formalização dos prestadores de serviço. Então, eu comecei, né, na minha infância, eu já ia, todo final de semana, eu já ia para a fazenda de café. Então, aquele mundo já era familiar, assim. E meu avô era pecuarista, então ia para Goiás, né, também nas férias. Mas eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. E depois de eu saí da faculdade e acabei indo trabalhar na Syngenta, durante algum tempo. Mas eu queria trabalhar de maneira eu queria trabalhar num negócio agrícola mesmo. Então,
acabei saindo para aprender também, né, mais sobre o agro e como atuar mais diretamente. E eu tive aí são aquelas coisas da vida, né, eu tive a sorte de estar num lugar onde uma pessoa estava procurando um gestor agrícola. Eu estava em São Paulo, e essa pessoa veio, eu acabei conhecendo num jantar, e ela, eu vim hoje contratar um headhunter para achar alguém para ir para Belo Horizonte. Que coisa. E atuar lá nas fazendas, né, como um gestor de projetos agrícolas. E ele disse, você não topa ir amanhã fazer uma entrevista, né, com o acionista? Já fui, comprei passagem na hora, já fui para Belo Horizonte no dia seguinte, e já fui contratada ali, né, pelo Dr. Flávio. E o Dr. Flávio, na época, ele já estava com uns 80 anos, assim. Mas cabeça muito jovem, muitíssimo ativo, né? Então, eu entrei para o grupo para ser gestora de projetos agrícolas, pensando nessa, né, tinham as fazendas, como é que estava precisando dar uma modernizada, assim, estava meio deixado, assim, não estava com acompanhamento muito próximo. Nessa época o grupo voltar. já estava profissionalizado ou eles estavam no momento de profissionalização? Foi nesse momento, eu entrei nesse momento, um dos filhos até também, o primeiro dia que eu visitei a fazenda foi o primeiro dia que ele também visitou a fazenda, então veio no momento de profissionalização. Segunda geração. Segunda geração, isso. E então a minha primeira visita, né, primeiro dia na fazenda também tinha sido a primeira ida dele, e para ver, né, o que fazia sentido manter e o que mudava. E o problema na fazenda de café, ele estava mais bagunçado, no sentido de não tinha controle, bem convencional, aquela fazenda que é de um grupo que está na cidade, mas que estava muito longe, assim, da gestão. Mas rentável. A operação neste momento era rentável ou era uma operação que ela não tinha um olhar de rentabilidade? Naquele momento não, mas também não tinha tanto controle. Entendi. Né? E estava no momento de contabilidade sendo estruturada, né, de maneira mais profissional. Parece que mais do que a profissionalização era quase como era um momento que aquilo ali estava virando um negócio, né, para a família também. Já estava há muitos anos, mas ainda como o que acontece com muitos grupos, onde o negócio principal da família é outro. Sim. Mas o dono gosta, né, o Dr. Flávio, você vê, ele comprou, ele encomendou, ele quis foi o segundo pivô do Brasil. O segundo pivô, que coisa. Então, ele tinha essa visão já de produzir alimentos, para ele era muito importante isso, né, era uma pessoa que pensava muito em longo prazo, em conceitos de melhorar a sociedade, a comunidade. Então, ele era uma pessoa muito interessante, assim. Empreendedor de visão. Né? Muito, E na fazenda foi isso, assim, acabou que eles falaram, Mariana, fica na fazenda de café, foca lá no café, que o problema lá está maior e precisa de foco ali para a gente resolver mais rápido. E acabou que foi isso, assim, né? O maquinário estava muito sucateado, estava tudo velho mesmo, assim, estava precisando de reformar tudo. E aí começamos um projeto, né? Aí eu montei lá um projeto de investimentos, né? Fizemos um planejamento, mas na época quem eu era, né? Fui chegando, na época eu era gerente agrícola, gerente de projetos, né? Que foi inicialmente a contratação. Mas eu falei, vamos certificar a fazenda, vamos chamar uma certificação. Na época era Rainforest e UDS, que eram as duas certificações mais importantes. Porque aí a gente tem um checklist do que fazer, até para fazer esse planejamento dos investimentos, claro, para não sair fazendo coisas aleatórias. E naquele momento fazia sentido, né? Você conseguia se escorar na metodologia também. Sim, porque aí a gente já faria do modo correto. O que é o modo correto? O alojamento tinha que ter o espaçamento tal, a rampa de diesel não podia entrar em contato com o lençol freático, então tinha que fazer uma obra
não sei aonde, o tanque de combustível tinha que estar distante. Então, toda essa parte de NR, né, das normativas do trabalho, eu tive ali um guia para fazer esse planejamento e para a equipe, né, também, que aí foi um outro trabalho, identificar quem estava no campo, quem continuava, quem a gente precisaria trocar. Acabou que eu usei a certificação como desculpa, né? Ah, não, mas isso aqui está dando muito trabalho. Não... Ah, mas a certificação que mandou, a culpa da certificação. Então, eu jogava a culpa na certificação, mas era um roadmap É uma mesmo. tática, né? De... Mas você vê, você está trazendo elementos que são importantes, né? Que é, em primeiro lugar, eu acho que uma das coisas que é para aplaudir é para um grupo familiar depositar confiança em um profissional que não é íntimo deste grupo familiar, nem sempre é uma decisão trivial, né? Com certeza, eles tiveram alguém que apoiou eles nessa decisão, porque tem muita família, muito grupo familiar grande, 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 que até hoje debate em formas de fazer isso. Isso não é algo exclusivo do agronegócio, às vezes é da agroindústria, às vezes é da indústria de alimentos, da própria indústria de energia. Muita gente do mercado financeiro ainda tem uma dificuldade com isso. Agora, a transição da profissionalização, ela há 20 anos atrás, né, 30 anos atrás, você não tinha nem biblioteca do como fazer, o que são as boas práticas para isso. E eu acho que quem passou por essa primeira decisão ainda vê uma oportunidade enorme de apoiar grupos que estão querendo fazer isso, né? Mas, mais do que isso, eu acho que na linha do empreendedor de visão, tem que tirar o chapéu para eles também de buscarem fazer isso e também trazer a família junto. Então, na linha do como profissionalizar sem perder os laços, né, e o histórico da família, vem também uma preocupação de quem é dono, proprietário e investidor, né, de como criar um futuro sem arriscar perder o patrimônio que foi construído no passado. Mas mais do que isso a forma de fazer isso, ela também vem com método, né? A forma de fazer isso vem colocando uma botina e indo lá para a fazenda. Sim. Né? A forma de fazer isso também requer uma mudança de visão do próprio grupo controlador, do próprio investidor, de não ver aquilo ali como um projeto, ver aquilo ali como um negócio. E esse negócio ele vai ter que ter uma visão de futuro, ele vai ter que ter algumas apostas, ele vai ter que ter um mínimo método, uma metodologia para executar aquela visão. Então, tudo isso, eu acho que na linha do que a gente vinha falando sobre como conduzir essa profissionalização, é muito interessante que você viveu isso até tendo um paralelo em casa também, né? De novo, claro que numa escala muito diferente, né, do grupo que você estava ali, mas você conseguia fazer os paralelos, né, de ver tua família, como que você se coloca no lugar de quem é uma segunda, terceira geração, né, desse novo negócio, mas com certeza, assim, ali vocês estavam construindo uma coisa muito especial dentro da cadeia do café, né? E nesse caso, né, eu gosto de falar da autonomia, quando, 1 ano e meio depois, né, que eu estava já fazendo a gestão da fazenda, porque até então eu não era gestora oficial da fazenda. Porque é isso, eles não me conheciam, eu fui contratada num jantar, assim, né? Eu conheci num dia, me chamaram, eu fiz entrevista, eles não me conheciam. Claro. E depois desse 1 ano e meio, aí teve um dia que o Dr. Flávio me chamou lá e falou assim, Mariana, e quem estava cuidando era uma pessoa que tinha 30, 35 anos de casa. Claro. E, Mariana, acaba que é você já que está tocando mesmo, é você que entende ali, eu queria oficializar, né? Então, você virou diretora agrícola do grupo e tal. Aí eu fui Toma que o filho é teu. aí eu fui oficialmente, né, nomeada. Mas muito disso. E eu, desde o início, eu tenho essa questão da autonomia, que eu acho que é algo importante. Como líder também, eu sempre achei que o meu sucesso seria construir algo que não dependesse de mim. Então, a minha obsessão por formar pessoas, né, e eu sempre falava, ó, se um sai de férias, o outro sabe o que está acontecendo. Então, sempre ter
a equipe sempre saber o que o outro está fazendo, apesar de ter os especialistas, mas do acompanhamento, o que está em andamento, o que precisa ser feito. Então, sempre me incomodou isso de a pessoa sai de férias, a empresa para. Uhum. E também de que eu queria construir algo que eu pudesse sair, que o negócio estaria rodando. Isso acho que ter tido sucesso na gestão. Então, desde o início, né, eu vi que você não contrata um headhunter para contratar um líder de tratoristas, você não tem um headhunter para trazer hoje até muito mais, né, é muito Pelo mais menos fácil. até hoje você não contrata, né? Mas assim... Vamos ver se daqui para frente... porque, Tem muito assim, tratorista que hoje em dia tem que lidar com muito mais tecnologia do que a gente no nosso carro, né? e tem um outro detalhe, as fazendas, a maioria delas são longe da cidade. Claro. Então, você precisa que aquela pessoa que fez faculdade queira morar a 1 hora de distância da cidade, mas não é apenas 1 hora de distância. Exato. É um buraco a cada 1 metro de distância. Exato. Então, assim, estradas muito ruins, Claro. que chegavam a ficar intransitáveis ou quando estava muito seco, porque a poeira, aquela poeira que você também não tem visibilidade. Então, assim, o pessoal pensava 2 vezes e não consegui contratar ninguém no início. Vai com o pessoal que estava lá mesmo. Então, comecei um trabalho montei uma escola para alfabetizar os adultos. Então, primeiro ano já alfabetizamos 18 pessoas. Alfabetizar adulto. E fomos dando continuidade, né? Ensino médio, todo mundo que quis estudar, estudou. Quem quis fazer faculdade, aí eu fui atrás na pessoa física de pessoas que pudessem ajudar e conseguir ajuda para quem quis fazer faculdade, pagando gasolina, combustível, aí a gente fazia rota, né, para levar o pessoal para a escola, na cidade. Então, assim, tentamos viabilizar, né, para quem quis. Todo mundo teve oportunidade. Você está falando essa sua história, sabe quem está me lembrando? A gente tem um conhecido em comum, né? Que é o Marcelo Brito, que passou anos na Agropalma também. Você está contando essa história, eu tô lembrando da Agropalma, sabe? O trabalho que eles têm que fazer no centro do Pará, né? Desde a década de 80, 90, né? E que o Marcelo, naquela ocasião, ele participou e foi a cabeça muito visionária junto do Grupo Alfa, né? De essa liderança do agro, ela tem que ter uma amplitude muito grande, né? De reconhecer a localidade, a comunidade onde ela está, na condição que ela está, né? Mas ao mesmo tempo ter a visão estratégica de o que esse agro moderno do mundo ele requer. Mas não é só de visão que é feita uma liderança, né? É exatamente essa a execução mesmo. É trazer um time, trazer uma massa junto de você, executando aquela visão. E assim, hoje em dia, quem vê o grupo, né? Que você trabalhou aí, quem vê uma Agropalma dessa, aquela história, eu acho que consegue ver que foi difícil, mas não tem ideia do trabalho de formiguinha não tem. Que é você avançar o agronegócio no meio do Brasil, né? Nessa linha, né? A gente estava falando um pouquinho dessa transição do agro, mas às vezes a distância que existe, né, entre onde se quer chegar e onde se está, né? Eu acho que você tem essa trajetória, mas uma das que a gente tem convivido muito, Mari, agora também tem um distanciamento muito forte do mercado financeiro para o agronegócio, e a gente vinha falando, né, do pragmatismo do agro, às vezes uma ideia, um projeto, um PowerPoint, um Excel consegue absorver qualquer coisa, né? O agro ele está aí para trazer muita humildade a qualquer analista, né? A qualquer modelador. Como é que a gente traduz o campo para esse Excel, cara, para tomar uma decisão boa? Você que já viveu essa transição, né? Do agro até do barro, da poeira até o lado executivo. Não tem outro jeito a não ser estando lá. Tem que ter a vivência. Tem que ter. E aconteceu né? Chegou um momento que
que os acionistas queriam fazer, né? Vamos ver o rating da fazenda, né? Em que nível de governança a fazenda está no Brasil? Uhum. Porque numa instituição financeira você consegue ver, né? Que nível de governança que a instituição está, né? Como é que está a fazenda, né? Se a gente, para um grupo, estava vindo a terceira geração, como é que eles apresentam aquele ativo, como é que eles pensam, né, naquele futuro do ativo e tal. Então, vou contratar uma consultoria para fazer um benchmark do mercado. E eu falei, gente, eu posso garantir que é difícil. Essas informações, elas, infelizmente, principalmente no caso do café, elas não são estruturadas. E já tem... Mas eu acho que o café é o teu exemplo, mas assim, nas operações agrícolas de larga escala, né, café é um dos exemplos, mas a gente já teve episódios daqui do Impacta, né, com o Laerte, né, que é um dos nossos sócios, falando sobre o cacau. É a mesma coisa, o cacau que a gente vinha vendo no Brasil e em outras partes do planeta, né, aquele cacau de pequena escala, às vezes num produtor que é grande, mas que, de novo, comparado com grandes grupos agrícolas de soja, milho e tudo mais, ele ainda é pequeno. Essas culturas todas, quando você deixa de ser uma área que é uma área contínua, né, e você já começa a operar múltiplos sites, múltiplas variedades, você já tem uma mini operação ali de classificação, de elevação, armazenagem, sacaria. Esses grupos, eles estão virando operadores agrícolas. E café, que é a tua experiência, eu acho que é um dos exemplos, mas, de verdade, essa experiência sua no café, ela serve para várias outras operações deste ambiente da operação agrícola. Sim, até porque o grupo tinha outras operações também, né, em grãos e pecuária, onde eu não era gestora direta, mas o grupo tinha reuniões mensais, né, resultados, a gente acompanhava tudo. E nessa contratação, né, para fazer esse benchmark, as empresas escolheram lá as melhores fazendas que eles achavam, né, pontuaram essa aqui é a melhor em gestão de pessoas, essa em eficiência operacional, essa tem o menor custo. Cada um tinha um indicador. Nosso indicador era o melhor em preço de venda. Então, a gente tinha... eu sabia que o nosso custo era mais alto, porque tinha essa governança, a gente fazia, era tudo muito certinho. Então, eu sabia que o nosso custo era mais alto. Então, o preço de venda também, eu fazia o possível, né, para contar essa história, agregar valor nessa história e conseguir vender melhor. Mas né, a consultoria passou, essas são as fazendas, o custo menor é esse e tal. O pessoal, não, mas o nosso custo é muito alto. Eu falei, gente, esse custo aqui não está certo. E a consultoria falou assim, olha, realmente a informação que a gente tem é o que que os produtores mandam. E a empresa, a auditoria, foi fazer umas visitas, falou assim, não, a auditoria quer ir lá conhecer esses produtores de referência, né? E eu sempre falei, gente, o custo é mais baixo porque não está tudo apontado. Isso daí a gente vive, a gente já teve essa conversa offline, né? Mas na linha do pode merece mais, o agro pode merece mais, né? A gente conversa com as casas, às vezes, mais importantes de consultoria estratégica, de consultoria de performance, né? E ainda não tem tanto profissional e tanta biblioteca nessas casas, né, de referência, vamos dizer, cross-industriais, né, que servem múltiplas indústrias, que quando um consultor, mesmo o braço sênior dessa consultoria, chega numa empresa, muitas vezes ele não tem profissionais com experiência, vivência e referência dentro do seu quadro para ter uma atuação contundente. Então, assim, essas consultorias, elas até buscam a gente, né? A gente tem parceiros dentro da JPAC que a gente colabora com eles, né? Do ponto de vista da assessoria sênior, na assessoria estratégica e tudo mais, onde a gente oferece a experiência e a vivência dentro dessas cadeias agroindustriais, né? Agroalimentares, agroenergéticas, porque muitas vezes a prática da consultoria é a mesma, mas o ângulo que você tem que observar aquela operação agroindustrial, ela é completamente diferente, né? Então, o que você está relatando, eu acho que é uma coisa que, para quem é do agro e está assistindo a gente,
eles vão clicar isso e vão sacar na hora, né? Então, o café premium é muito diferente do café, do café tradicional, muito diferente do café commodity, né? Agora, quando a gente já começa a abordar alguns outros tipos de agroindústria, nem sempre isso é trivial e, às vezes, você contrata uma consultoria, uma auditoria super reconhecida em outra indústria e ela não consegue fazer um trabalho de tanto valor, né? Então, precisa dessa experiência, precisa dessa vivência. Tanto que, nesse caso, por exemplo, né, que a auditoria foi junto com algumas pessoas da empresa visitar esses produtores, né, recomendados pela instituição financeira que fez o trabalho. E nas primeiras 3 frases, eu não fui esse dia, nas primeiras frases aí que o produtor soltou, quando eles começaram a apertar, ele, não, essa parte aqui, a despesa é feita por fora, porque não dá para pagar tudo e tal, senão não fecha a conta. Então, assim, não precisou de meia hora de conversa, e que ele já falou que, né, que tinha uma parte. E esse era o cara que tinha o menor custo. Uhum. E ele estava entre os produtores de referência. Imaginando a cabeça do auditor e do consultor essa hora. Eu sempre falei isso, Você né? vira Que aquela sabe, Nazaré calculando coisa, né? Aquele a meme gente da sabe Nazaré. Que não tem, assim, você sabe quanto custa imposto, você sabe quanto custa as coisas. Não tem milagre. Não tem milagre. E foram lá esse dia, né? Então teve essa. Aí eles, Mariano, bem que você avisou, né? O agro é muito pragmático. E né, meses depois esse produtor pediu RJ. Então, assim, por que isso é importante? Porque tem como o produtor não tem essa contabilidade estruturada, o balanço, eu falo muito, né, para os produtores que eu tenho a oportunidade, que me perguntam, prioriza a gestão, organiza a gestão. O futuro das propriedades, né, daqui para frente, ela vai ser muito em cima de regularidade de documentação, contabilidade organizado, financeiro organizado. A gente sabe, né, que o produtor ele gosta de contratar a gente para andar no trator, ele não quer contratar a gente para o escritório. Ele quer a execução Pensa e resolver o problema. Assim, né? Pensa em algo que o produtor não gosta. Ele deixa de pôr alguém na produção para pôr alguém no escritório. Nunca. É um contrassenso para ele, né? Eu vou pôr gente que me traz produção. Mas ele tem que começar a priorizar isso, porque hoje e daqui para frente, e justamente por causa disso, porque é tão difícil entender aquele número que ele passa sem ter será que estava certo mesmo, né? E acaba que a instituição acaba confiando, né? A informação que o produtor passou, mas o risco disso hoje é muito alto. A impressão que eu tenho também, eu não sei se você concorda com isso, eu acho que se a gente pensar, né, naquele produtor que está na lida ali, né, às vezes nem o produtor individual, ele já cresceu, ele já está ali com seus 20, 25 anos, né, tocando aquele negócio dele e tudo mais. Eu acho que ele, no fundo, ele sabe que ele tem que fazer isso, né? Mas é muito interessante, eu acho que essas operações agrícolas que resolverem entrar em contato contigo, né, fazerem, seja contatos mais rápidos, né, as chamadas, seja, quem sabe, conectar com você por um tempo, te convidar para ter algum tipo de assento dentro de um conselho que seja criado com eles, ou se não numa interação por escopo definido. Tem uma experiência que você passou de organizar uma operação agrícola desorganizada, que muitas vezes quem está assistindo em casa, que está interessado em engajar contigo, vai falar o seguinte: pô, é claro que eu sei que eu tenho que fazer isso aí. Eu não só sei por onde eu começo. Porque o pragmatismo do agro também vai fazer ele falar o seguinte: eu tenho que começar por aquilo que não me custa mais do que eu ganho. Então, a experiência conta muito. Ele tem que começar e ele não tem tanta chance de errar, né? Então, aquela história, o agricultor ele só tem chance de errar quando, de uma hora para outra, o preço dele sobe muito e ele estava estocado, né? Ou de uma hora para outra o preço cai muito e ele já tinha vendido antes. E agora ele consegue pagar um pouco mais baixo. Se não são nesses momentos, que são ocasiões, muitas vezes ele não tem um período de bonança continuado para ele fazer um processo estratégico.
Então, essa é a hora que quem já passou por isso consegue encurtar muito o caminho, né? Sim. E eu acho que tem que começar pelo começo. Ah, E onde que é o começo? São as contas. uhum, Porque muitas vezes também, né, o produtor ele vai pegar o plano safra e a gente está num período onde até um tempo atrás, né, quem fazia um Finame era, né, era uma maravilha, não era nada que pesava. Você olhava assim, endividamento não era uma coisa. Hoje você vai pagar, né, a taxa de juros aí numa uma colheitadeira com o preço que está o produto, não dá para pensar nisso assim, é aquela história, sem tá? fazer conta. E essas contas, né, elas não são simples. É. Eu digo assim, não dá para fazer a conta só. é, eu conheço até produtor que faz raiz quadrada, ele faz tudo na mão, um produtor muito conhecido, muito que tem tudo na ponta do lápis, Uhum. uma referência também lá no Cerrado. Então, eu ia falar que não dá para fazer a conta no papel, mas tem gente que faz. Ele é um dos que ele faz raiz quadrada no papelzinho. Mas você tem que ter ajuda para orientar, e que foi o que eu usei lá atrás. Eu peguei qual que era o caminho para certificar uma fazenda. Assim. Uhum. E como você não tem chance, assim, você não pode errar com investimento, né? Você não pode se dar o luxo de errar porque quando eu cheguei, tinha que renovar a lavoura, que é Uhum. caríssimo, é o mais caro. O ativo Sim, biológico é sim, o mais sim. caro. É. Então, renovar a lavoura, cercar, restaurar a nascente, tudo, assim, tudo precisou de montar a irrigação. A irrigação não tinha água suficiente, então tinha que olhar Uhum. vazão. Mas se você faz direitinho desde o início, né, sabendo quanto custa, quanto isso vai gerar, onde é que é a prioridade, Onde né? está o ganho? Ou onde também, às vezes, já tem, já está com um endividamento em alguma parte, como é que procura algum recurso também mais barato para quitar aquele. É um momento de começar do início, assim, que são nas contas mesmo, e para poder fazer esse desenho. E quando a gente está, né, a gente está falando de sucessão e estamos vivendo um momento, né, dessa transição geracional, a documentação hoje, quantos casos eu conheço assim que, né, o patriarca faleceu, os filhos são médicos, mas tem um que Uhum. quer tocar, os outros não querem. E é muito importante, pessoal, entender que a fazenda é um ativo descoberto. Uhum. Um ano ali, não, está fazendo documentação, precisa fazer o GEL. O georreferenciamento, o CAR, é para ontem. É. Não tem nem que começar a pensar nisso. Mas o gel é caro. Tem que fazer. É. Porque senão não transfere o documento. É. Se não transfere o documento, vai ficar tudo muito mais caro depois. A gente teve numa roda naquela escola, o INSPER, Uhum. junto do Eduardo Bastos, numa reunião do Diversity Board. A gente estava conversando um pouquinho sobre a agenda da COP30, que vai acontecer no final do ano, em 2025. E uma das coisas que a gente estava falando ali era o que seria um dos maiores problemas do agro, sabe? E, longa história curta, dos principais problemas que a gente tem é um problema fundiário de direito de terra. Uhum. Que, se você parar para pensar, sem o título daquele ambiente rural, você não consegue construir nada. E, infelizmente, no Brasil de 2025, isso ainda é um tabu. Nem construir, nem vender, nem Você não passar para consegue vender, você frente. não consegue construir, você não consegue captar, você não consegue usar de garantia. É, Você não consegue nem nada. para garantia mais. Porque muita gente tinha, né? Tem umas áreas, ninguém da família tem aptidão para o negócio, mas a gente usa como garantia para outras operações. Se É. ela não tiver regularizada, O título. documentação, e não é só ter título, é que esse título esteja correto, porque tem Exato. muita coisa que Exato, era muito exato, exato. antiga e Você precisa imagina o arrumar. problema que existe lá na Amazônia, o problema que existe ali dentro do bioma amazônico, dentro do bioma do Cerrado.
Se ainda tem terras que, se você puxar uma escritura dentro dela, né, o vizinho não sabe se a fronteira dele começou 5 metros para cá, 5 metros para lá, 500 metros para aqui, 500 metros para ali, se o título foi vendido pela pessoa de direito, se É, tem uma contestação histórica. quem já leu uma matrícula sabe como Exato. é confuso e até, assim, a dúvida Arcaico, né? Aquilo ali é arcaico. para quem nunca leu uma matrícula, dois pés, dois passos à direita do córrego, desce um quinhão, assim, é uma coisa muito descritivo, Arcaica. é muito arcaico. Então, o que acontece? O pessoal começou a fazer, né? Aí o seu vizinho vai lá, faz o gel dele, que já né, era obrigatório já há mais tempo, o CAR. E aí ele foi, chamou o georreferenciamento, passou, mas na sua matrícula está constando de outro jeito. Então, quando você chamar, e às vezes você vai estar com pressa, porque você vai querer passar o título para o filho, e você vai estar com pressa, mas o gel não vai sair na pressa, aí você vai ver que deu uma inconsistência, porque hoje no Brasil, né, você tem, de todas as fazendas que estão na base do governo, existe um Pará a mais de fazenda. Incrível, né? Se você somar o registro do que existe hoje, o Brasil é um Pará Pará a menos de tamanho, de área. Incrível. Então, essa é uma notícia, isso é um dado recentíssimo, assim, é um dado atual. Então, tem que ir atrás. E o pessoal, não, mas dá trabalho. A maior segurança jurídica que um produtor pode ter hoje é ter o CAR dele organizado. Claro. A documentação dele organizada. Isso é segurança jurídica para o produtor. Mas pensando de novo, né? Eu acho que você tem uma experiência muito rica e muito única, Mari, que novamente, você começou muito cedo, né? Você tem uma vivência pessoal desses projetos, né? Desde casa, passando por um grupo que eu acho que teve depositou uma confiança e você honrou essa confiança, crescendo eles, né? Esse é um dos grupos de muita referência dentro do café. Mas mais do que isso, essa operação agrícola que você estava escalando, né? Eu acho que tem muita gente que pode se interessar nessa experiência sua, né? De como levar de uma operação, vamos dizer, caseira, né? Para uma operação em nível profissional, para também uma operação de referência. Agora, dá para fazer isso, dá para implantar esses sistemas de gestão sem travar a operação. E mais do que isso, dá para dar conforto para esse capital investido de que isso aí está gerando valor para o futuro? Então, isso Nesta trajetória, né? essa parte de sistema e de gestão, o dono tem que entender também que ter o controle sem precisar de passar tudo por ele, e quando eu digo passar tudo por ele, você pode ter, né? Por exemplo, no sistema da fazenda, todas as aprovações passavam por mim. E sempre passava por outra pessoa junto, até porque sempre, eu acho que é um conforto para qualquer pessoa, mesmo que seja o dono, alguém tá lá junto para dar uma olhada, que bate alguma coisa, né? Pode bater, um pagamento, tá certo, tá pagando 2 vezes. Claro. Você poder pagar isso das férias que você tirar com a sua família na Europa, na Bahia, aonde quer que Onde você quiser. tire as férias, você consegue tocar a sua fazenda ali. Os sistemas, essa gestão, ela possibilita que o seu filho, que não quer morar lá na fazenda, ele pode estar em São Paulo ele pode ficar durante o fim de semana e tocando as coisas via sistema, acompanhando a gestão. Aquilo que dá também esse conforto para o filho, né, para o sucessor, é o mesmo que dá conforto para o investidor também, né? Sim, porque no final, e aí faz muito sentido esse planejamento do sistema, porque você tem um sistema que ele só faz café, o outro só faz citros, o outro só faz grãos. A gente colocou, né, um sistema que precisava fazer a gestão de área imobiliária, de indústrias de câmaras frias, de fazendas diversas, né, e negócios de inovação. Tinha que ser um sistema que aportasse tudo.
E a gente foi no sistema, começamos lá, não, a gente é especialista em agro, tem um braço de agro. E e começou a implantação, começou a rodar na colheita, né? Vai virar um ano agrícola, ok. Agora é a hora de apontar custo direitinho, né? E funciona. Chegou na colheita, você paga safrista de café, de frutas, é quinzenal. Claro. O pagamento é quinzenal para o safrista, né? O trabalhador ele tem um contrato de trabalho temporário. O sistema não tinha sido feito para apontamento quinzenal. Ele rodava carteira de trabalho mensal. A carteira deles era assinada, mas com apontamento e pagamentos quinzenais. Então, não tinha. Tem muita empresa de tecnologia, né, de casa de software, empresa de tecnologia, startups, que eu acho que a gente já está vendo uma vontade muito forte de conectar com esses conselheiros, né? Esse Senior Advisory, a eles, eu acho que de duas uma, desmistifica muito a oportunidade que o líder de tecnologia está identificando, né? E às vezes não tem a vivência, porque vem de um outro universo e tudo mais, ou também antecipa muita surpresa que ele não deveria ter no momento que ele está escalando o negócio dele de tecnologia, né? Eu acho que e a gente tem muito mais oportunidades hoje, muito, né, mais sistemas, e de um tempo para cá ficou muito mais, até justamente porque a conectividade melhorou, né, nas próprias fazendas, porque antes era mais demorado. E hoje a gente vê que, né, os produtores estão tentando colocar as coisas em sistema, mas mesmo assim você ainda tem um sistema que é muito bom no financeiro e contábil. Outro dia um grande produtor, né, o gestor dele me ligou, falou assim, olha, a gente tem aquele ERP mais caro, que é o mais famoso, a gente tem aquele outro que faz a parte de operação, que é aquele mais famoso agrícola, maquinário, e a gente tem um outro da parte de RH. Porque tem folha de pagamento. Porque são muitas culturas e isso que eu te falei, pagamentos em contratos de trabalhos não convencionais, né, do que o pessoal está acostumado na cidade. Mas ele falou, eu não consigo eu não consigo trazer as informações, eu não consigo fazer um planejamento. Porque está cada informação num negócio. Aquela história, tem muita grande indústria multinacional que tem esse problema. Eu fico imaginando o operador agrícola nacional. Né? O desafio de integração entre sistemas que ele tem sem dúvida nenhuma, que é um super desafio. E é muito caro sempre. Sempre. Né? Porque para todo mundo. Assim, as horas a gente sabe, desenvolvimento, hoje, né, eu tenho uma empresa de tecnologia, horas de desenvolvimento é uma coisa, é muito caro. Então, eu acho que as pessoas ainda não têm noção do tanto que é caro desenvolver tecnologia, né? A galera às vezes fala assim, é só construir um app. É aquele negócio, também a inteligência artificial está aí também para gerar mais mística ainda em volta disso, né? Agora, mesmo quem está desenvolvendo com inteligência artificial também sabe que a coisa não fica redondinha ali ainda, né? Fica bom, mas não fica um Abrastemp. Eu falo assim, ela é como se tivesse um outro braço ali fazendo para você ir conferindo. Exato, exato. Ela te tira ali da demanda do operacional ali para algumas coisas, mas tudo demanda correção. E um desafio da inteligência artificial é que quando ela te dá uma resposta, você pergunta alguma coisa, ela te dá uma resposta, ela não te fala se está errado ou se ela não sabe. Se você não souber, se você não souber criticar se aquela resposta está certa ou errada, ela te entrega um argumento totalmente convincente de que aquilo ali está certo. Você vai estar plenamente errado. Ela faz ali ela monta o argumento certinho ali que... E aí se você vai, mas não era isso? Tem razão. Então, assim, não dá para a gente confiar ainda, né? A inteligência artificial ainda não tem o repertório para trazer todas as soluções para as nossas perguntas. Você pega, por exemplo, né, isso aí, novamente, para quem é do agronegócio, não vai ser uma surpresa tão grande, mas você pega um profissional que tem ali 30 anos profissionais,
né? Em uma cultura, vamos dizer assim. 30 anos profissionais em uma cultura. Quantas vezes ele viu um plantio? É muito difícil. 30 vezes. Aí você fala assim, poxa, um super repertório, um profissional super experiente. Você viu 30 vezes isso aí acontecer, cara? Só? É muito diferente. Né? Você pega, por exemplo, o mercado de distribuição e vendas. Todo mês você tem a semana 1, 2, 3 e 4 que se repete. Você pega um profissional de 5 anos de experiência, ele já viveu a semana 1 do varejo 60 vezes. É muito diferente. Você pega o profissional agrícola, ele em 30 anos, ele viu 30 eventos, às vezes. E aquela história, se a cultura tem 2 rotações, 60, abafou. Né? Tem 60 vezes que ele viu aquilo. Aí você pensa assim, poxa, um evento de uma quebra, um evento de uma super produtividade, uma guerra e tudo mais, você fala assim, isso aí ele já viveu outras vezes. Se ele viveu 4, é muito. Então, assim, essa é a hora que eu sempre falo, né? A diferença do destemido para o inconsequente é a pergunta para quem você faz e para quem você faz e o que você faz com aquela resposta, né? A ausência da pergunta, você está literalmente sendo inconsequente. Ela tem muito pouco valor para aquela liderança. Agora, é muito curioso ver essa experiência. Vai ser muito bom ter você colaborando com os clientes da JPacta, oferecendo essa experiência. Porque na matéria do escalar a operação agrícola, experiência e vivência tem um valor muito forte. Esses últimos acontecimentos que a gente tem visto no agronegócio, que para quem é do agronegócio não chega a ser uma surpresa, né? Porque lá no início a gente entende que algumas coisas de digitalização, inovação, né? O produtor, a gente sabe que o produtor adora o WhatsApp para resolver as coisas. Não adianta passar um app novo para ele baixar. Claro. Faz a solução resolvendo no WhatsApp. Mas a cultura ainda, por mais que a gente está, né, mudando de geração, a cultura do negócio ela ainda é muito peculiar por causa disso. Você tem um ano, assim, você vai fazer uma colheita, é uma oportunidade de acertar. Você vai... coisas que quem não é do setor, ele subestima, vai fazer um plantio. Você tem que decidir um plantio um ano antes. Você tem que encomendar a semente um ano antes para um viveiro da sua confiança, dos insumos da empresa da sua confiança. Você tem que definir, né, as variedades que você quer plantar. Estou falando no caso de perenes, você precisa desse planejamento mais de longo prazo. E você tem a janela, e isso acontece para tudo, você tem a janela climática. E nessa janela climática, às vezes eu vejo assim, de alguns grupos, né, vai começar a colheita, o executivo viajou, que é a férias dele. Mas é a semana porque todo mundo fica esperando, né, vai iniciar a chuva, acabar a chuva, para começar. Você não tem data certinha em determinados períodos. Aí você vai ver, o executivo está viajando. Aí você sabe que isso aí não... Assim, essa operação não é uma operação do agro, né? Sim. Porque você sabe que você nunca faria tem períodos que vai fazer evento para produtor, não adianta fazer, porque esse período ele tem que acompanhar a colheita. Então, essa sazonalidade que a janela de tempo e clima é ela que manda. Então, você tem que ter uma flexibilidade e, ao mesmo tempo, você tem que estar prontinho ali. Mas você vê, a gente falou um pouquinho sobre sucessão familiar, né? Se nas nossas carreiras, em empresas referência, a gente mesmo, quando a gente fala assim, executivos ultra experientes, conselheiros ultra experientes, a gente já viu isso daí, às vezes, 25, 30 anos, né? Imagina para um proprietário fazendo a sucessão dele. Imagina para um investidor fazendo a profissionalização. A posição que ele se coloca quando o negócio dele é uma operação agrícola, uma operação agroindustrial verticalizada e tudo mais. Estar com um grupo que ele realmente reconhece a experiência e que, mais do que isso, que ele consegue passar por
pela decisão de se ausentar no momento-chave, de se ausentar no futuro daquela operação e aquela empresa. É uma decisão muito chave, muito delicada para aquele investidor e para aquele proprietário, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vive muito uma vez que a gente se conecta com essas empresas, né, seja os investidores proprietários, seja os conselheiros, né, o board level, seja os executivos principais, né, o que a gente chama do I level, né, o nível investidor, o B level, o board level, o nível conselheiro, e o C level, que é o nível executivo, a gente tem uma responsabilidade muito grande de perpetuar conhecimento, boa prática e geração de valor, apesar da ausência de algumas peças-chave. Então, a gente traz um pouco de redução de risco e perenidade para eles. Mas que o processo de chegar na tomada de decisão e depois confiar e delegar é um processo muito chave que, novamente, assim, quando a gente vive a posição do conselheiro, né, é a hora que a gente começa a fazer reflexão e se colocar no lugar dessas pessoas, do tamanho da nossa responsabilidade e o valor que a gente consegue gerar para eles também. Sim, e muito importante também, porque todos nós, né, e acho que isso passa com qualquer pessoa, de qualquer indústria e de qualquer área, não dá para ter certeza do que vai acontecer Claro. amanhã ou quão rápido alguma mudança vai acontecer. Mas eu tenho um amigo até que ele fala, acionista, ele não tem que saber trabalhar no negócio dele. Não. Ele tem que saber cobrar. Então, quando a gente fala de sucessão no agro, e essa questão de organização da gestão, da governança, de ter sistema, de ter as coisas claras, auditáveis, que qualquer um terceiro que chegar, ele entende que a operação está correta, está saudável. Esse aí, os filhos dele, eles podem mesmo, não, eu não quero mexer com fazenda. Mas você quer deixar aquilo lá para que eles tomem conta. Então, ele tem que saber o quê? Ele tem que saber o que ele cobra do executivo, quais informações que ele precisa cobrar, onde é que ele tem que ser crítico para entender quais são as perguntas-chave ali dos resultados, né? Porque a gente, assim, a experiência que eu tenho, né? Quando você chega numa mesa de pessoas que não são do agro e você vai falar que você colhe uma vez por ano, você só tem... você vai ter receita uma vez por ano, né? Exato. Num período do ano. O resto do ano é só queima de caixa, né? Para quem não é do setor, e ainda Acha mais... que você está doido. E ainda mais quem está acostumado com, né, negócio, mercado financeiro, que aquele todo dia gira, né? Então, não adianta chegar simplesmente numa mesa, não, a safra quebrou. Por que produziu 30% a mais? Felizmente, acontece de quebra e acontece para mais também. E nesse, quando quebra muito a mais, fazer uma previsão de safra é difícil ainda. Super difícil. Por isso que o mercado tem tanto, por isso existe tanta oscilação. Acho que né? lidar bem com o planejamento de safra é muito difícil hoje em dia, sabe? Você tem que ter muita experiência para você saber o que é normal e o que é assim, gente, isso aí é lição aprendida, tá? Real. Essa lição a gente não deveria ter feito assim. E às vezes tem muito grupo agroindustrial, né? Que quebra a cabeça do como deveria ter sido o planejamento, aí vai lá, se erra para cima, consome caixa para burro, se erra para baixo, meu Deus do céu, vai aumentar o custo, porque tem que comprar do outro, tem que importar e tudo mais. Aquela história, cara, o que disso daí realmente é inerente e que faz parte da sua operação? Lida com isso, que é melhor, né? Aquela história que a gente fala, para você é a mãe, eu sou o pai, né? De vez em quando eu tomo um remédio que é melhor, filho. Não tem que pensar muito, não. Separar o que é o normal do que é isso daí é comida de bola. Isso aí você tem a obrigação de fazer melhor. Né? Eu acho que vem com muita experiência. Né? Principalmente porque existem coisas que são realmente inerentes. Né? Hoje, a gente está numa fase aqui de frio, aí todo ano, né? Você tem todo ano aquele medo das geadas. Né? Não dá para saber o impacto disso,
Porque a planta demora um Claro. tempo, você vai descobrir ano que vem. Assim, de verdade, você só vai descobrir ano que vem. Mas, então você vai ficar sempre vendido? Não. Claro. Então, para isso, você tem que ter um custo organizado, porque você não sabe quando você vai colher, Uhum. mas você sabe quando você pode gastar. Isso É. você sabe. E às vezes fica curto. Então, o que que você pode fazer? Tem algumas coisas, muito desconto no pagamento à vista. Uhum. Aproveita o desconto, porque determinados setores, como ele não está acostumado a receber à vista, você tem muito desconto. É. E faz muita diferença. Mas esse é um papo que eu quero te convidar outro dia para a gente vir falar aqui, que é todo esse lado dessa finança para o Uhum, produtor, a finança para o operador agrícola. Esse é um mercado que está borbulhante uhum, e vai ser legal a gente convidar alguns outros parceiros do mercado financeiro que a gente tem colaborado com eles, até para a gente falar sobre as soluções que existem uhum. para isso daí, né? Mas, Mari, se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né, cara? Então, mas falando sério, eu sei que você também. Eu tô aqui no Impacto, a gente sempre termina as nossas conversas falando um pouquinho alguma história, né? Alguma história que foi emblemática para você, né? Que mostra um pouquinho seja das dificuldades, seja das coisas curiosas, seja daquilo que foi importante na sua formação. E eu queria te convidar para a gente tomar um café. Já que a gente falou tanto de café, né? Vamos, Vamos tomar um café ali vamos, daqui a pouco e você me conta um pouquinho que história é essa, tá bom? vamos lá. Mas de qualquer forma, obrigado pela conversa. Quer deixar alguma outra mensagem aqui para a turma antes da gente ir lá para a história? Governança. Eu acho que É. fazer o dever de casa, assim, não é perda de tempo, não é, né, perda de energia. Acho que governança. E governança é isso, né? Ter as contas no lugar, porque o momento é um momento justamente de refletir e os negócios vão demandar, né, novas habilidades, que talvez Uhum, não eram aquelas de 15 anos atrás. uhum, uhum. Mas o cenário é muito promissor. Eu acho que é muito Sem dúvida. promissor. E ó, se já vamos ali, mas assim, ó, em algum lugar aqui ou aqui, eu nunca sei para que lado apontar, mas vai ter o LinkedIn da Mari, tá bom? Para vocês entrarem em contato com ela e tudo mais. Mas além disso daí, sigam a gente lá no LinkedIn, na página da J.Pacta. A gente tem no Instagram do in.pacta podcast também. À medida que a gente for soltando esses conteúdos aqui, vocês também vão poder conversar com a Mari. Mas eu ainda estou curioso para saber que história é essa que a Mari chamou para a gente, né? E que ela vai contar para a gente dessa trajetória dela até aqui. Então, Mari, bora lá tomar um café. Vamos, está na hora do café. Mari, conta para mim que história é essa que você veio falar. Um dos meus principais clientes era japonês, né, na época do café. E, e a gente tinha, né, uma relação muito, muito boa. Eles visitavam a fazenda uma vez por ano, eu ia ao Japão. E um domingo, né, eu fui convidada para participar de um brunch na casa de um Aham. desses líderes Com certeza, Latam. super acostumados com ter uma mulher executiva. Assim, só de chegar, né, na casa, a posição já mudava, porque o homem geralmente entrava de um lado e era um brunch acompanhado com maridos e Marido e mulheres. esposa. E meu marido foi, então eles ficavam na porta recepcionando e a família deles também, né? Só que as mulheres ficavam mais afastadas, elas não recebiam diretamente, elas Aham. ficavam afastadas. E quando eu cheguei, eles tentaram trazer as mulheres, né, para também me cumprimentar, para meio que incluir, mas ficou aquela saia justa, assim, de eles não sabiam como fazer, elas também. E, e foi desenvolvendo, né, o jantar. Tava um líder da indústria de carnes, um da indústria de panificação, trigo, Um de cada. um de cada grande setor, né, de alimentos que negociava com eles. E, e lá pelas tantas, aí as mulheres até vieram me chamar, nossa, né, como você é alta, né? E aquele dia eu não tava usando salto, assim, então realmente eu estava até mais alta, assim.
E na hora de fazer o brinde, eu te levei uma cachaça Claro, e, né, para representar meu estado aqui. exato. Emblemática cachaça. É, e cachaças de super qualidade, né, cheia de historinha. E a gente foi fazer o Campai, e eu tinha que puxar o Campai, porque também eles não sabiam como fazer e, né, porque eu estava lá. Então, essa é uma das situações, assim, E de isso daí é interessante ter essa experiência, né, de o encontro de 2 mundos, né, da Ásia com a gente aqui do Brasil. Às vezes o japonês, eu acho que dentro da Ásia ele tem uma cultura muito rica, né, muito própria. Mas eu mesmo me lembro de estar negociando com empresas que eram fundamentalmente de japoneses, né, mas que o executivo principal deles, ele não falava nem o inglês, muito menos o português, sabe. E aí, eram negociações que, assim, eu estava conversando com esse executivo, às vezes negociações quentes, assim, eu queria trazer o calor, né, me comunicar naquilo, só que tinha um tradutor no meio. é, Sabe, então, eu falava pra ele assim: "Olha, transmite um pouco a emoção do que eu quero transmitir pra ele aí, né, de aquela história, se eu estava comprando estava caro, se eu estava vendendo estava barato demais, né". Tinha as duas equações. Agora eu fico imaginando também esse encontro no mundo da mulher executiva nesse meio, né. E você era a única mulher que estava ali, né, do grupo executivo? geralmente nossas viagens, Que coisa, né, eu cara. tenho até uma foto na Sociedade Rural Brasileira, acho que essa foto é lá de 2007, assim, e hoje, né, a gente teve uma presidente mulher, foi a Teca Vendramini há pouco tempo agora. Mas quando eu cheguei na sociedade rural, na foto tinham 50 homens, assim, eu tenho foto eu e 50. Entendo. Então e no Japão principalmente. O Sem Japão dúvida. ainda agora eu sempre fui muito tratada com total respeito, e eu acho até que eles aproveitavam algumas oportunidades, né, que, brasileiro é mais flexível, e eles ficavam, assim, muito eles achavam muito divertido poder Uhum, perguntar qual que era a minha idade, porque uhum, não se pergunta uma idade de uma dama no Japão, assim, uhum. é falta de respeito, a mulher tem que falar quantos anos ela tem. Então eles perguntavam, eu respondia com uma naturalidade e eles ficavam, É, eh é, encantados com essa falta de filtro mesmo, né, aham. de Mas que bom que a experiência, essa pelo menos a experiência foi positiva, né, porque, né, nem eu acho que, infelizmente a realidade também conta que tem muita experiência negativa, né, de mulheres ainda em 2025 ainda tem experiências péssimas, né, de é, mulheres na sociedade, dentro do mundo corporativo, isso ainda existe, ainda é uma coisa e é aquilo que a gente estava falando, né, uma coisa é a mulher numa posição de destaque, a outra coisa é a mulher na posição de destaque em que ela é a principal executiva, né. E que, pô, em 2025 já passou da hora da gente ter cada vez mais isso, e isso não ser tanto acho que nem um tabu, né, não é a palavra tabu, mas assim, isso já deveria ter mais quantidade, né, de mulheres nessas posições de comando, nessas posições executivas do que a gente tem hoje em dia. não, eu com certeza acho que já, né, passou da hora para tanta coisa estar mais, disponível, né, em termos Hã. de oportunidades. Mas eu, assim, se eu tiver que procurar problemas que eu tive, eu nem consigo nomear alguns, porque, eu acho que né, em alguns momentos que poderia ter virado algo chato, primeiro que eu estava focada em outras coisas, eu não tenho nenhuma experiência, assim, para falar Uhum. ruim sobre isso, porque eu nunca deixei que isso me afetasse. E eu sempre acho que o problema está na pessoa. Aham, Ainda tem muito da dificuldade, né, você pega uma empresa que tradicionalmente, como é o setor, você tem empresas de 80, 100 anos, aham, né, aham. a parte de trade, e aí eles estão acostumados, né, tem as viagens, e aí viajar de carro no interior, aí como é que você para no carro? É, Os homens parariam, não tem problema, mas se você está com mulher, você não pode parar na estrada. Então tem uma série de coisas que, assim, as pessoas todas
precisam se acostumar, né, que Mas é o que eu falei, que bom que a sua trajetória é uma trajetória positivista, mas mais do que o que bom, é eu acho que também mostra um pouco e talvez vai ter gente que mulheres que estão neste mercado, mulheres que estão nesta indústria, mães que estão nessa indústria, que estão vendo as filhas também ascenderem aí, né, como sucessoras, líderes ou mulheres ou homens que estão vendo mulheres também ganhando posições de destaque, ascendendo dentro das organizações. Eu acho que vai ser muito curioso colocar essas pessoas também conversando contigo para que você transmita um pouco quando eu falo leveza, é a leveza com propriedade, a leveza de ter passado por isso, né? E quem sabe oferecer ali uma voz, oferecer uma dica, oferecer um conselho, né? Para esses momentos em que como que você transforma esta jornada também na melhor jornada possível para aquelas mulheres, né? é, É, e assim, ninguém melhor do que quem já viveu isso daí, né? E consegue conversar, sabendo de todas as realidades e todas as dificuldades que também existem, né? sim, sim. Mas consegue conversar isso daí depois de ter cruzado aí décadas de muito sucesso na área, sabe? Com essa leveza, com essa propriedade, essa liderança também. Mas eu acho que essa história sua ela é mais emblemática ainda porque não só provavelmente você era uma mulher jovem, né? Num ambiente que não necessariamente ali você tinha muitas pares no meio, né? É o que você Uhum. falou. Por isso que eu É, perguntei não, assim, poxa, tinha mais mulheres nesse meio aí? não tinha, mas eles tinham chamado do café tinha, Aham, né, tinha uma pessoa da indústria, tinha uma pessoa do campo, assim, então eles meio que tinham um convidado, aham, e o mundo do café tem isso, né, das amizades, assim, então as pessoas que estavam lá também são amigos, assim, de longa data, e então a gente conseguia, a gente estava se divertindo junto ali, assim, aham, com o inusitado, né. claro. Mas isso também na Rússia, Rússia também aconteceram algumas coisas, né, de você sentar, tal, e aí a pessoa não olha para você, tá olhando para outra pessoa, mas a outra pessoa nem, né, É você do é a meio. líder e a outra pessoa tá, Incrível, né, cara? junto de, né, não tá nem na mesma empresa, mas a pessoa não consegue direcionar que ele vai ter que tratar o assunto, né, com você. Então na Rússia também já aconteceu, e no Brasil também, né. No Brasil, eu ia falar isso. É. Dentro do Brasil, Não, no Brasil, em feira, né, que vai hoje acho que o pessoal está conhecendo o AgriShow, né, o AgriShow virou aham, potência, né? uma vitrine para o pessoal da cidade também que não cresceu, né, Uhum, num dia de campo, né, sim. quem Leva quem o conhece um urbano à dia de roça, né? campo, uma feira de 15 anos atrás, assim, né, o pessoal está conhecendo o AgriShow hoje, com mais estrutura, mas, eh, essas rodas ali, né, fica o produtor tal, e o pessoal meio que fingia como se você não tivesse na roda, né, Incrível. mas aí você vem, aí você vai se posicionando com algum assunto que você domina, aí eu acho que naturalmente as pessoas se esquecem que eu acho que eu sempre tentei assim, eu sempre tentei entrar nos lugares para as pessoas se esquecerem que eu era uma mulher, que eu era Uhum, diferente. uhum. Eu sempre pensei muito mais em me misturar, que eles me enxergassem como alguém igual Um ali, não profissional, né? E eu acho que assim, acho que para quem tá em casa assistindo a gente, né, eu e a Mari, a gente, as nossas famílias, por coincidência, elas se frequentam há anos, né, desde a infância delas. Eh, eu acho que também tem muito uma coisa você também tem uma mãe trabalhadora, né, que ela é uma mulher forte, trabalha até hoje, adora trabalhar, né, Uhum. não fica no negócio que empreendeu final de semana tá trabalhando Sim, lá e tudo é. mais. Teu pai também, claro, mas assim, eu acho que é, tem um pouco disso, tem um pouco disso, sabe? Eu acho que essa é uma impressão que eu tenho, né? Quando eu te vejo falando isso, eu também consigo fazer um paralelo muito caseiro, né? De Uhum, exemplos que vêm de casa. uhum. Mas você consegue ver essa conexão, né, de ter os pais empreendedores tão trabalhadores e tudo mais, uma mãe tão trabalhadora e tudo mais, É. como você ou em quem você se formou também?
Sim, eu tenho até lembranças, assim, de quando eu era pequena, minha mãe ia trabalhar, né, e eu nunca sofri por isso. Aham, E isso é uma coisa que eu tento passar para minha filha, assim, filosofia. o tanto que o trabalho ele é importante e a mamãe gosta de fazer, e por que que é importante, por que que a mamãe acredita que aquilo precisa ser feito. Ah, E eu falo muito assim: "Não tem hora de você estudar? Você tem que estudar, ela tem 10 anos, mamãe tem que trabalhar. Você tem o horário de estudo, mamãe tem horário de sim, trabalho, e quando não tiver no horário de trabalho, aí a gente combina, né, claro. vamos brincar de não sei o quê", aí a gente brinca, mas ela não enxerga isso como: "Ah, não, minha mãe só trabalha", porque eu tento trazer essa leveza Claro. de que é parte da vida, é uma parte saudável da vida, e isso eu vejo muito com meus pais hoje, que os 2 ainda, né, estão muito ativos. E como a vida deles é mais, eh, movimentada e Sim. animada, Ativos mesmo, né, eles sim, por causa disso, que eles têm ali todo dia, né, não, tem claro. que ir trabalhar, tal, e mesmo que chega ali na hora do almoço, dá um cochilinho, Uhum. né, o ritmo começa a mudar, mas hoje fala-se muito do propósito, né, mas é aquilo, Uhum. assim, você tem aquilo que você acredita. E e não tra e a gente tem que mudar a percepção de que aquilo Aham. é um peso, Peso. né, isso é muito de como a gente enxerga as coisas. Mas que bom que você teve esse exemplo, né, nem todo mundo tem um exemplo de casa, né, às vezes, tem pessoas e profissionais que estão quebrando ciclos de dentro de casa mesmo, né. Mas, como a gente faz esse fim do Impacta sempre é uma história, né, que a gente fala, são as histórias do agro, mas são histórias dos seres humanos que estão aqui. E eu acho que, assim, tem muita gente que às vezes tem esses exemplos, mas não consegue entender muito bem como esse exemplo vai moldar a pessoa, né, como líder, como empreendedor, como investidor, como conselheiro, né, das empresas. Mas, de novo, um abraço aí para a Kátia, para o Reinaldo, né, os pais da Mariana também. Mas, assim, que bom que você teve excelentes exemplos, né, não só de seres humanos, mas também como profissionais e que ajudaram você a chegar onde você está, né. E aquela história, se você que está aí em casa, né, você está numa posição executiva de destaque, você senta num conselho, né, e também, está precisando de algum conteúdo tanto técnico ou necessariamente, assim, influenciar uma cultura, uma formação de cultura, ou também ser um proprietário investidor que está lidando com a sucessão, né, para uma filha, está lidando com uma sucessão em que precisa um pouco desse exemplo, às vezes não por algum motivo não vem de casa, né, você não tem Sim, tanto essa proximidade. Essa é uma hora que é muito bom contar, né, com quem está querendo, se dedicar, está querendo, doar um pouco do tempo, doar um pouco da experiência, né, e da vivência para influenciar positivamente essa nova geração. Então, de novo, que bom que veio de casa para você, mas não necessariamente precisa vir de casa, né? A gente também, como líderes, né, como profissionais e conselheiros de mais empresas como essa, a gente pode também criar um pouco desse futuro novo. E tomara que tua filha também se inspire com você, com a avó, né, com o vô, com o pai e tudo mais. Mas, de novo, tomara que tenha toda uma geração que não precise depender exclusivamente disso, né? Que possa também se inspirar um pouco na tua trajetória, na tua vivência. Você começou trabalhando numa agroquímica. eu comecei a trabalhar numa indústria de agroquímicos e ali realmente a gente está falando de, tem, né, alguns anos atrás, 20 anos atrás, Não precisa entrar nesse mérito, fica tranquilo. mas o cenário era muito diferente, É, assim, para as mulheres. Então eu sabia que eu não teria mobilidade ali naquele momento, daquele jeito, não tinha nem perspectiva, uhum, assim, uhum. de não tinha. E aí eu dava uma desanimada, meu pai sempre me ajudou me trazendo ânimo, Aham, né, você não pode, vai e segue em frente. Então meu pai sempre me trouxe o ânimo, maravilhoso. e a minha mãe sempre me empurrou, assim, "se Ah, vira, vai atrás".
e então sempre também né, É, tentou me tirar do lugar. E eu tenho eu acho que né, toda pessoa precisa ser autônoma. uhum, E isso eu acho que é uma coisa super importante, assim, para as crianças, né, à medida que a gente e cada fase da criança, autonomia significa algo sim, diferente, mas a autonomia, você se enxergar, né, porque você escolhe com quem você quer estar. claro, claro. E você não fica naquela questão de você precisa estar com aquelas pessoas ou naquele lugar, e isso é muito bom. E faz Uhum, parte de uma construção também, porque a gente sim, também não nasce sim, sim, sim. de um dia para o outro e só porque você trabalha e se banca financeiramente, não só por isso você tem autonomia, mas Acho que assim, liderança nenhuma se forma sem alguém ter ajudado, né, é. uma pessoa em algum momento, né. Às vezes vem de casa, às vezes vem da sua cidade natal, às vezes vem do seu trabalho, mas a gente sempre se ancora em alguém que teve uma grande influência na gente, né. E uma das coisas que a gente fala muito é quem está do seu lado no momento que você precisa tomar as decisões mais difíceis, né. E Uhum, assim, na ascensão de um líder, na ascensão do executivo, na ascensão nossa como ser humano, essa pergunta de quem estava do seu lado na hora que você precisou, né, quem realmente você podia contar, uhum. né. Eh, Isso cruza muito a timeline de muita gente, porque as decisões mais chave da nossa vida, tipicamente, a gente toma com um grau de sentimento de estar sozinho. Sim, muito. Só que é aquela história, a diferença do destemido para o inconsequente é o pedido de ajuda, muitas É, vezes. é. Só que você tem que ter alguém para pedir aquela ajuda, né, você tem que ter alguém para pedir um conselho, você tem que ter alguém para recorrer, seja numa decisão que te impacta na sua vida pessoal, humana, né, seja numa vida profissional de negócio. Então, de novo, eu fico muito feliz de você ter contado essa história, né, que você vê você começou dizendo uma situação, uma história que você estava vivendo, num encontro em que você sentiu ali, às vezes, o diferente e tudo mais, né, mas eu também tenho certeza que alguma coisa aconteceu nesse brunch e tudo mais, que as pessoas você se sentiu inclusa, né, você se sentiu, Sim, trazida pra roda, sim. ali. No geral, eu sempre me senti mais acolhida nos Ah, lugares do que não. E eu sempre e de novo, assim, eu nunca preocupei tanto com o que as pessoas vão falar. Eu de verdade, assim, eu desde nova, até maravilha. porque eu acho que é uma condição de sobrevivência também, Uhum. né, isso a indústria de agroquímicos me ensinou lá atrás, assim, não dá para pensar, né, no que vão pensar, então, e parte da construção de carreira, porque carreira não é linear, Não. a nossa vida não é linear. Então você É, pode até estar muitos anos numa mesma empresa, mas não quer dizer que esses anos todos a sua jornada ali tenha sido tão linear. é. Então a gente passa por alguns momentos que a gente muda, a gente quer É aquela frase célebre do Senna, né, "Eu treinei muito para ter sorte esse final de semana". é isso, porque no final das contas, é o acúmulo de experiências, né, Uhum, de uhum. vivências, e e não tem como você adquirir tudo isso em um ano, com uma única experiência, acaba que Claro. a vida o que transforma a gente, né, o que vai construindo, seja a jornada profissional, quanto a jornada pessoal, são os desafios pelos Uhum. quais a gente passou e, assim, hoje eu penso muitas vezes, tanto que eu saía de carro sozinha, assim, né, eu saía de Goiânia, Acreúna, à noite, não sabia onde que ia ficar hospedada, assim, não tinha onde ficar, e se acontecesse alguma coisa, uma vez saí de Jataí, Chapadão do Céu, dirigindo sozinha, gasolina acabando, não tinha um deserto, estrada. Hoje eu penso, né, gente, como é que eu fiz essas coisas? Pensando em várias situações Pensa na sua filha, né, que eu "Nossa, fui né, se fosse hoje minha filha". não, hoje eu nem me coloco, assim, eu penso: "Como é que eu fiz isso antes?". Ai, Mas eu ia lá porque eu falei: "Tem que ser feito, claro, e precisa ser feito, não vou ficar contando que se acontecer e tal". claro. Hoje eu penso assim, né, hoje eu já não faria
dessa maneira, mas eu fiz muita coisa que hoje eu penso que foi uma loucura, assim, no sentido de risco mesmo, né, quem pega Ah, estrada no Brasil sabe o que que é pegar a estrada e buraco, e você não ter onde parar, você não tinha o Waze, né, gente. não. É muito confortável hoje que você planeja onde tem um posto, você É. planeja Não tem Waze nem para estrada, muito menos para carreira da gente, né. principalmente, né. É. Aí a gente fica no e aí a gente tem que parar, às vezes, e aí a gente tem que pedir ajuda, apesar de sentir, né, que a gente está sozinho ali nas Uhum. decisões, porque no final das contas, a decisão é sua, mas faz muita diferença o apoio que a gente Com quem tem você tá. de quem está ao nosso redor. O apoio ou não apoio, né, Exato. também. O apoio ou o alerta, né, que às vezes a gente recebe Eu falo, também. é a decisão que é uma pergunta, um pedido de ajuda que faz a diferença do destemido, né, para o inconsequente. Isso. Eh, Que às vezes, mas muitas vezes não é o apoio só que a gente precisa. ah, A gente precisa de um chacoalhão às vezes também, exato, né. exato. E se não for, né, se você não tiver alguém que você confie, que seja, né, que esteja, pensando no seu bem o suficiente para poder dar esse chacoalhão, mesmo que não seja aquilo que você queira ouvir, Uhum. né, eu acho que esse é algo que a gente, assim, que na construção da vida a gente tem que tentar preservar, né, acho que são essas pessoas que podem ajudar a tanto nos apoiar, né, quando tá tudo bem e tal, parabéns, mas principalmente quando a gente precisa de um chacoalhão. Bom demais. Gente, esse essa foi a Mari, esteve com a gente aqui hoje. Né, é uma jornada super bonita, né, a brincadeira que hoje foi do barro ao borde, né. Então vindo da roça até as reuniões de conselho. Mas Mari, queria te agradecer, né, por estar aqui com Obrigada, a gente hoje, que bom que vai ser conviver contigo, na Jota Pacta. Para você que está em casa, mais uma vez obrigado por assistir mais um Impacto aqui com a gente. Segue a gente aí no Instagram, né, em.pacta podcast, lá no nosso LinkedIn da JPacta, nas redes sociais, tanto da Mari quanto, da JPacta, a gente vai colocar aqui em algum lugar os QR codes aí para vocês, seguirem a gente também. E espero te ver no próximo episódio do Impacta, tá bom? Então obrigado e até a próxima.